diz a palavra de Deus. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos mais uma vez. Glorioso Deus, como é bom estarmos aqui para aprendermos mais do Senhor. Como é bom fazermos parte do teu povo aqui na terra e crescermos como povo teu em nossa caminhada com Cristo. É o que desejamos, Senhor. É pelo que nós oramos agora, que o teu Santo Espírito possa aplicar as palavras que acabamos de ouvir às nossas vidas, aos nossos lares, a toda esta igreja, para que andemos em fidelidade, em harmonia, Senhor, com os teus santos propósitos. Ensine-nos a tua vontade, a tua verdade aqui, Senhor, e faz-nos obedecê-la de coração. Abençoe-me, Senhor, na transmissão da tua palavra à tua igreja e abençoe a recepção da mesma por cada um aqui, para que a tua palavra venha render fruto, muito fruto que permaneça em cada um de nós, e assim o Senhor seja glorificado em nome de Cristo Jesus. Amém? Podemos sentar. Na semana passada, começamos a responder a pergunta: o que é uma igreja saudável? E quais são as marcas, características de uma igreja saudável? Nós descobrimos que as marcas que a nossa cultura tem procurado na igreja, e que a própria igreja tem valorizado tanto quanto a sociedade ao nosso redor, não são as únicas marcas desejáveis ou imagináveis para se medir a saúde do povo de Deus. Que marcas foram essas? Falamos sobre a beleza e o tamanho de um prédio, o número de pessoas que frequentam aquela congregação, o volume das posses, dos pertences, do patrimônio da igreja e dos seus membros, os muitos programas oferecidos pela igreja para diferentes segmentos, crianças, jovens, casais, homens, mulheres, anciãos, as personalidades que frequentam a igreja, seja nos bancos, seja nos púlpitos, e a sua penetração e popularidade na mídia. Todas coisas que chamam muita atenção da nossa cultura, mas que não necessariamente indicam se a igreja é saudável ou não. Como vimos em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, e lembramos na semana passada, qual é a marca definitiva da saúde de uma igreja? Qual é? A palavra, a fiel pregação, exposição e aplicação da palavra de Deus. Por quê? Assim como for a pregação da palavra na igreja, assim será a saúde daquela igreja. Se o púlpito representa o leme de uma congregação, para onde este leme estiver apontado, para lá a igreja seguirá. E se este leme estiver mal direcionado ou comprometido de alguma forma, então a igreja inteira ficará à deriva, à mercê dos ventos e das correntes da moda da nossa sociedade.
A pregação da palavra é, portanto, a fonte, o fundamento e o fio condutor da vida e da saúde da igreja. Contudo, apesar de crermos de coração que o ensino da palavra é o fundamento da igreja, sua marca mais importante e expressiva, a pregação não é a parte mais visível da igreja. Como assim, pastor? Bem, pense comigo na imagem do fundamento de uma casa. Se este fundamento estiver comprometido, então, logo, logo, o que poderemos observar nesta casa? Talvez algumas rachaduras na parede, o afundamento do solo, a estrutura da casa estará comprometida. Não importa quão bela ela seja, quão bem mobiliada ou habitada. Mas passando os olhos por aquela casa, nós podemos ver a olho nu o fundamento? Não. O que nos chama a atenção são as paredes, é a decoração, são as pessoas que ocupam os diferentes cômodos. Sim, o fundamento é a parte mais importante, mas não é a parte mais visível. Assim também o esqueleto humano, ok? Sem ele, eu seria só uma pilha, de tecido esparramado pelo chão. Porque o que sustenta o meu corpo de pé aqui é a minha estrutura óssea. Porém, os irmãos podem ver o meu esqueleto? Não, eu estou magrinho, mas não tão magrinho assim, Alguns estão reclamando, estou magrinho demais. Mas a Raquel está cuidando bem de mim, está me alimentando muito bem. Não, o esqueleto não é a parte mais visível do nosso corpo, embora seja fundamental para a estrutura do nosso organismo. Assim também a pregação, ela é fundamental, mas ela não é sempre a parte mais visível. O que nos leva a fazer a seguinte pergunta: a pregação da palavra de Deus serve de fundamento para o quê? De novo, se ela é o fundamento, o que nós construímos ou edificamos a partir deste fundamento? Bem, creio que o que o texto de Atos capítulo 2 nos mostra é que o firme fundamento da pregação da palavra serve de sustento para mais duas marcas de uma igreja saudável. Que marcas são essas, pastor? A nossa adoração, como nós adoramos e cultuamos a Deus, e a nossa comunhão, como nós nos relacionamos uns com os outros. Adoração e comunhão, podemos apresentá-las assim: a nossa vida com Deus e a nossa vida uns com os outros. E essas duas marcas representam os dois eixos fundamentais da vida da igreja. Um vertical, como nós nos relacionamos com Deus, e outro eixo horizontal, como nós interagimos aqui como igreja. As duas coisas são importantes, os dois eixos são indispensáveis e devem estar bem representados na vida de uma igreja. Aliás, se nós olharmos com este olhar para Atos 2, veremos evidências das duas coisas. Veremos como este povo se relacionava com Deus, adorando com temor de coração, com alegria e sinceridade, mas também servindo uns aos outros, cuidando uns dos outros, convivendo uns com os outros. Os dois eixos são importantes e eles são inseparáveis, mas existe uma prioridade. Por quê? Jesus Cristo, quando perguntado sobre o maior mandamento, respondeu o quê? O maior deles é: amarás o Senhor, o teu Deus, de toda a tua força, alma e entendimento. E o seguinte, semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sim, as duas coisas são importantes, vida com Deus e vida com o próximo, mas há uma hierarquia. Quem vem primeiro, Deus ou o próximo? Deus. Por isso, hoje trataremos da primeira marca, adoração. A adoração de uma igreja saudável. Semana que vem trataremos da segunda marca, comunhão, ou segunda e terceira marca, se tratarmos a pregação como a primeira, ok? Semana que vem falaremos sobre comunhão. Hoje o assunto é adoração. Como nós servimos, cultuamos e adoramos a Deus. Mas aí vem uma pergunta: pastor, o que é adoração? O que define a adoração?
É importante sabermos do que se trata, porque essa é uma das coisas mais visíveis, uma das coisas que mais chama a atenção das pessoas quando elas vêm à igreja ou se reúnem como igreja. O que nós cantamos, como oramos, quanto tempo separamos para cada coisa, para o ensino, para a reflexão, para a oração, para a comunhão. O que é isso, pastor? O que é adoração? Será que a adoração é apenas um ritual religioso que nós praticamos aqui aos domingos? E há vários rituais aqui, desde o momento que você chega, é recebido na porta, nos preparando por meio da oração, pela leitura da palavra, cantando, adorando, mas também servindo a Deus com o ensino da palavra, a entrega da mesma, servindo a ceia do Senhor. É só isso, é só esse ritual, esse expediente religioso que cumprimos aqui, todo domingo pela manhã, domingo à noite e quarta-feira? Ou será que a adoração é algo mais pessoal, individual, por que não dizer emotivo e sentimental? Não é o que acontece fora de mim, mas é o que acontece dentro de mim. O que eu sinto, o que eu penso, como é que eu experimento Deus num encontro como esse? Ou será que a adoração é algo diferente dessas duas outras hipóteses? Talvez você perceba a adoração mais como um exercício racional. É lembrar e reafirmar algumas verdades absolutas sobre Deus. É dizer que Ele é santo, que Ele é amoroso, que Ele é bondoso, justo e fiel, que nós somos pecadores. Então, adoração é isso. É lembrar da verdade, afirmar a verdade, cantar a verdade e pregar a verdade. Qual dessas opções, ou qual dessas definições mais te atrai? Ou com qual delas você mais se identifica? A definição do ritual religioso, da experiência emotiva e sentimental, ou da afirmação racional de verdades sobre Deus? Bem, será que nós temos que escolher entre elas? Será que a adoração não envolve tudo isso? Nossa razão, nosso coração, os nossos corpos também, envolvidos em rituais, em ritos, em ritmos sagrados de louvor a Deus. Será que a adoração envolve tudo isso e muito mais? Por exemplo, não seria estranho tentar resumir o corpo humano aos seus diferentes sistemas? Não seria estranho dizer que nós somos apenas a junção de um sistema imunológico, de um sistema respiratório, de um sistema nervoso? Sim, o nosso corpo é isso também. Nós não funcionaríamos sem o sistema respiratório, imunológico, nervoso e todos os demais. Mas tentar resumir o corpo humano somente a estas coisas não resumiria o que é a nossa vida. É isso também, mas é muito mais. Adoração também envolve a nossa mente, envolve o nosso coração, envolve os nossos rituais aqui, mas é muito mais que isso. Então, pastor, responda logo: o que é adoração? Bem, a melhor definição que me veio à mente à luz da palavra de Deus nesta semana é esta: adoração é o fim ou o propósito para o qual Deus criou todas as coisas no céu e na terra. Adoração é o propósito final de Deus para tudo que Ele fez e faz na criação e na história. E nós podemos testar esta definição à luz das etapas principais da história, conforme ela é relatada na Bíblia. Os teólogos de plantão já sabem que nós podemos dividir a história bíblica em 4 etapas principais. Quais são? Criação, queda, redenção e consumação. Os alunos da escola bíblica, eu sei que sabem disso, pastor Marcelo já lhes ensinou isso. Criação, queda, redenção e consumação. São as 4 etapas que descrevem e unem toda a história, não só das Escrituras, mas de todo mundo. E em cada uma delas podemos testar a nossa definição do que é a adoração. Comecemos no início. Criação, Gênesis 1 e 2. Quando Deus criou tudo nos céus e na terra, e quando Ele nos criou, por que Ele criou?
Qual é a resposta bíblica? Ele criou tudo para o louvor da sua glória. Como um artesão que, ao fazer a sua arte, deixa uma marca da sua criatividade, imprime a sua digital na sua criação, como um inventor, ou como um jardineiro, ou como uma boa cozinheira, deixa, na sua produção uma marca, um pouquinho de si, da sua criatividade, do seu raciocínio, da sua coragem em criar aquilo. Ora, Deus, ao criar o mundo, deixou na criação a sua digital, formou o mundo como o palco da sua glória e o ser humano como o principal personagem nesta criação, neste palco, feito à imagem e semelhança de Deus para glorificá-lo, exaltá-lo, espelhar suas qualidades aqui na terra. Ora, isso é fundamental para os nossos tempos, porque a Bíblia nos ensina que todos nós somos seres religiosos ou adoradores. Estive num consultório médico recentemente e, ao fazer um convite ao final da consulta para o clínico que me atendeu, um convite à igreja, ele disse: poxa, que legal, quando precisar de mim, qualquer ajuda social, estou lá, mas eu não sou uma pessoa muito religiosa. Quantos já ouviram isso? Eu não sou uma pessoa muito religiosa. Bem, eu entendo a resposta, mas ela é equivocada. Por quê? Todos nós cultuamos alguma coisa. Todos nós adoramos alguma coisa. Talvez a religião daquela pessoa não seja a de frequentar um lugar dito religioso, espiritual, mas todos cultuam alguma coisa, porque todos nós fomos feitos adoradores. Deus nos fez assim, está no nosso DNA espiritual. Não somos apenas homo sapiens, seres conhecedores, não somos apenas homo sentiens, seres sensíveis, afetivos, não somos apenas homo faber, homem produtor, somos homo adorans, somos homem feito para adorar e louvar a Deus ou qualquer outra coisa que tratemos como Deus. Basta olhar para uma criança, estamos às vésperas do dia da criança, veja uma criança com um brinquedo novo nas mãos e você verá um pequeno adorador. É meu brinquedo. Tente tirar esse brinquedo das mãos desta vida e você verá um adorador convicto, fervoroso, apegado ao seu objeto de devoção. Pense num jovem diante de uma nova paixão e como aquilo consome tudo, sua imaginação, seu tempo, não o dinheiro dele, porque jovens não têm dinheiro, o dinheiro dos pais, Todo culto é financiado por alguém, Ou veja um adulto adorando sua carreira, sua profissão, sacrificando sua saúde, sua família, sua fé, em busca da promoção cobiçada. Nós somos seres adoradores, quer o reconheçamos ou não, isso está lá desde a criação. Mas a história nos conta que as coisas não ficaram assim. Não continuamos adorando a Deus acima de todas as coisas. Veio a queda, Romanos 3, e o que aconteceu? Trocamos a glória de Deus pela glória da sua criação. E fizemos de tudo ao nosso redor um Deus inferior ao Deus que nos criou. Fizemos das nossas posses, nosso Deus, nosso patrimônio, nossa profissão, nossa personalidade, nossas paixões, nosso prazer, um ídolo que controla tudo. Como gastamos nosso tempo, nosso dinheiro, como definimos e organizamos nossos relacionamentos. Mas pastor, a palavra de Deus não diz que existe um único Deus verdadeiro? Diz sim. Mas o que a palavra de Deus também diz é que tudo neste mundo pode tornar-se um Deus, basta que você o trate como tal. Tudo pode se tornar um Deus, das coisas mais legítimas como casamento, filhos, saúde, trabalho, descanso. Tudo pode se tornar um Deus, basta que você o trate como tal. E como tudo aquilo que nós endeusamos nesta vida,
São estes deuses falsos, são estes ídolos que nos escravizam e nos sugam a alma. Como bem disse C.S. Lewis no seu livro Os Quatro Amores, citando o pensamento de um outro filósofo da época, ele disse: nossos desejos só deixam de ser demônios quando deixam de ser deuses. Nosso desejo por comida, nosso desejo por promoção no trabalho, nosso desejo por estabilidade familiar, nosso desejo por beleza física. Estes desejos só deixam de ser demônios quando eles deixam de ser deuses em nossa vida. Se nós não adorarmos Deus, o único e verdadeiro Deus, como nosso único Deus, nós faremos de qualquer coisa ao nosso redor um Deus que o substitua, que substitua o nosso Criador. Esta é a tragédia da queda. Mas a história não terminou aí. Seguimos para a terceira etapa, a etapa da redenção. Nós sabemos, porque a Bíblia nos diz, que Deus veio ao mundo em forma humana. Deus nos visitou na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, poderosamente, graciosamente, para restaurar a sua glória entre nós, o seu povo eleito, aqueles a quem Deus chamou para lhe pertencer e servir de todo o nosso coração. As boas e maravilhosas notícias do Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas da morte e ressurreição de Jesus, não são apenas que Deus pode perdoar a nossa culpa e nos livrar da punição vindoura. As boas novas são que você não precisa mais ser escravizado pelos seus ídolos. Você não precisa mais ser sugado em sua alma pelos deuses que você fabricou no seu coração. Porque existe um Deus mais belo, mais glorioso, mais desejável e mais poderoso do que qualquer ídolo neste mundo. Pode ser sua carreira. Pastor, o que eu serei sem a minha carreira? Pode ser seu patrimônio, o que será de mim após esta crise? Pode ser uma paixão que ainda não veio. Pastor, será que eu vou ficar sozinho para sempre? As boas novas do Evangelho são que a sua vida não depende destas coisas, porque você não é o que você veste, você não é onde você trabalha, você não é o imóvel onde você mora. A vida do homem não consiste dos seus bens. O que nos define é que nós somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus para glorificá-lo. E Deus tanto nos amou, que não nos abandonou na nossa estupidez, na nossa tolice. Ele veio nos resgatar e nos libertar destes deuses que fabricamos dentro do nosso coração. E só Ele pode nos saciar. Nenhum destino de viagem, nenhuma casa no campo, nenhuma carreira, nenhum imóvel. Só Cristo satisfaz, só Ele liberta, só Ele transforma corações escravizados pelas paixões deste mundo. Pela sua graça e para o louvor da sua glória. O que nos leva à quarta, última etapa da história. E esta é a consumação. Quando Cristo voltar, o que nos ocupará por toda a eternidade futura, o que nós faremos no mundo por vir, é o que estamos aprendendo a fazer nesta vida. Nós vamos adorar e glorificar a Deus para todo sempre. Quando João olha para o futuro e vê a vinda do Cordeiro no livro de Apocalipse, ele vê algo melhor do que a criação. Ele vê uma nova criação, um povo reunido ao redor de um trono, adorando, glorificando, exaltando aquele que é unicamente digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. O fim da história converge com o fim de todas as coisas, o propósito pelo qual Deus criou tudo para o seu louvor. Então vemos que a nossa definição pode ser provada e testada por cada etapa da história. Adoração é o quê? Você se lembra da definição? É o propósito pelo qual Deus criou tudo e pelo qual Ele redime
o seu povo. A adoração é muito mais do que apenas uma rotina domingueira. É muito mais do que apenas um sentimento ou um raciocínio lógico. A adoração é o propósito divino que une todas as esferas da criação, todas as etapas da história, todos os eleitos de Deus para a salvação e todos os elementos do nosso ser. Bem, se isto é adoração, então quais são os princípios da adoração verdadeira a Deus? Bem, eu creio que há 3 princípios que nós vemos aqui em Atos capítulo 2, e são estes. Primeiro princípio da adoração verdadeira a Deus: a verdadeira adoração a Deus é uma resposta à pregação da palavra de Deus, a saber, o Evangelho de Jesus Cristo. O que aconteceu momentos antes do que nós lemos em Atos 2:42? Era o dia de Pentecostes. O povo estava reunido em Jerusalém para uma festa, e o apóstolo Pedro pregou o Evangelho. E em resposta à pregação do Evangelho, o que aquelas 3.000 almas fizeram? Elas se renderam, elas se curvaram, elas renunciaram os seus ídolos e os seus falsos deuses para se entregarem ao único e verdadeiro Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo, encarnado, morto, ressurreto. Foi a pregação da palavra que despertou o louvor na vida daquele povo, e é sempre assim. É a palavra que desperta o louvor, porque é esta palavra que nos ensina quem é este Deus e por que nós devemos louvá-lo. De outra forma, nós não podemos adorar um Deus desconhecido. Nós não podemos adorar a um Deus que nós não sabemos identificar e definir. E a palavra nos diz: este é o Criador, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que nos criou e que nos salvou pelas boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Isso faz o coração de um pecador cantar para sempre. Para sempre. Um pecador eleito antes da fundação do mundo para a salvação canta de alegria quando ouve o Evangelho, porque ele sabe que Deus é esse, entende que Ele é digno de toda honra, glória e louvor. É a pregação da palavra que desperta o louvor a Deus, e é a pregação da palavra que orienta o louvor a Deus. De novo, Atos 2:42 diz que eles se dedicavam primeiramente ao ensino, à doutrina dos apóstolos, e creio que isso represente o quê? A bússola da igreja primitiva, o que definia como eles faziam tudo mais, como eles oravam, louvavam, serviam, evangelizavam, se relacionavam. A palavra desperta o louvor, a palavra orienta o louvor, porque nos ensina como devemos louvar a Deus. Não só quem Deus é e por que devemos louvá-lo, mas como devemos louvá-lo. E a palavra diz: devemos louvá-lo como aquela igreja fez, respondendo à palavra, primeiramente, pelos marcos dos sacramentos. A primeira coisa que aquele povo fez foi batizado. E segundo, se reuniram para partir o pão, batismo e ceia, que representam a aliança inicial com Cristo e a renovação desta aliança. A palavra foi pregada, o povo foi despertado e continuou louvando a Deus como Deus os instruiu, sendo batizados e ceando e continuando a conviver como um povo disciplinado, comprometido. A palavra despertou o louvor, a palavra orientou o louvor e a palavra sustentou o louvor daquela igreja. Ou seja, por que devemos louvar a Deus continuamente? Ora, porque não existe outro. Mostre-me outro. Mostre-me um Deus melhor que esse. Mostre-me um Deus melhor que o das Escrituras Sagradas e eu o louvarei, mas vocês não o encontrarão, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. Não dentro do seu armário, não dentro da sua carteira. Só esse é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todo sempre. É a palavra de Deus que me diz isso, é a palavra de Deus que me lembra disso, e não deixa que me esqueça, para que eu continue louvando para todo sempre.
Então não é à toa, meus irmãos, que a Bíblia, a palavra de Deus, está aqui no início, no meio e no fim de cada culto desta igreja. Já se perguntaram por que nós começamos todo culto lendo a Bíblia? Por que nós continuamos o culto ouvindo a Bíblia e pregando a Bíblia? Por que gastamos a maior parte do culto aqui na Bíblia e terminamos com a bênção vinda da própria Bíblia? Por quê? Porque não existe culto a Deus sem a palavra de Deus. Não existe. Deus fala pela sua palavra e nós respondemos com as nossas palavras. Isso é adoração. Deus fala, a igreja ouve e responde com louvor, com oração, com sua obediência. Verdadeiro louvor é sempre uma resposta à palavra de Deus. A palavra é o catalisador que desperta o louvor, a luz que orienta o louvor e é a lenha que sustenta a chama do nosso louvor. Não existe louvor a Deus sem a palavra de Deus. Segundo princípio, a verdadeira adoração a Deus é uma resposta integral à proclamação da palavra. Uma resposta integral. Por quê? Deus nos criou por inteiro. Você foi criado por inteiro. Sua mente, seu coração, seu corpo. Então, se Deus nos criou por inteiro, Ele quer ser adorado por inteiro. De mente, de coração e de todo o nosso ser. Quando entramos para aquelas portas, não desligue a chave da sua mente. Não feche o seu coração e não guarde as suas mãos dentro do bolso. Por quê? Porque Deus te criou por inteiro para louvá-lo inteiramente. Todo o seu ser. Mente, coração, corpo. E vemos isso no texto. Eles louvavam segundo o ensino dos apóstolos. Era um povo que louvava com instrução e entendimento. Eles louvavam, diz o texto, com temor, com alegria e sinceridade de coração. Não só de mente, mas de coração. E por isso eles louvavam, compartilhando o pão, reunindo-se no templo e de casa em casa. Mente, coração e corpo. Todo ser, toda a vida da igreja integralmente entregue ao louvor. Em expressões tanto disciplinadas como espontâneas. Eles tanto tinham o compromisso de se reunir no templo em Jerusalém, mas espontaneamente continuaram adorando a Deus nos lares. Quem exigiu isso deles? Acho que ninguém. Eles quiseram isso. Eles quiseram continuar louvando a Deus em toda oportunidade possível. Fosse individualmente, fosse nos lares, fosse como uma congregação reunida no templo. Então já vimos dois princípios. Primeiro, verdadeira adoração é uma resposta à pregação da palavra. Segundo, a verdadeira adoração é uma resposta integral, por inteiro, à palavra de Deus. E terceiro princípio, a verdadeira adoração a Deus é uma resposta integral à pregação da palavra, inspirada pelo próprio Espírito de Deus. Nada do que nós lemos aqui no texto seria possível se Deus mesmo não tivesse tocado no coração daquela gente. Se o Espírito Santo não estivesse ali, convencendo pecadores do seu pecado, conclamando pecadores a se dedicarem à comunhão dos santos, convencendo-os de que eles precisavam permanecer firmes na adoração a Deus. E mais, diz o texto no versículo 43, que eles não só estavam cheios de temor, mas que muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. O Espírito Santo presente, curando, salvando, libertando, transformando de maneira milagrosa e sobrenatural. Verdadeira adoração a Deus não é só um culto bem bolado, bem organizado, certinho. Culto verdadeiro a Deus é um milagre proporcionado pelo poder do Espírito Santo. Se Deus não estiver aqui, se o Espírito Santo não estiver aqui, trabalhando ativamente em nossos corações,
todas as vezes que nos reunimos. Então, este tempo gasto aqui nesta manhã foi inútil sair de casa, foi inútil acordar cedo, foi inútil ter vindo aqui, se Deus não esteve aqui entre nós. E eu só volto para este lugar sob a firme convicção de que quando o povo de Deus se reúne, Ele se faz presente, o Espírito Santo se faz presente para transformar e operar um milagre em nossos corações. A adoração é uma resposta integral da igreja à pregação da palavra, mas é uma resposta que só o Espírito Santo pode produzir. Sim, qualquer um pode erguer as mãos, qualquer um pode cantar as letras, qualquer um pode sentar durante o culto e ouvir a pregação toda. Só o Espírito Santo pode te dar prazer nestas coisas. Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. O que faz a diferença entre um e outro aqui é se o Espírito Santo de fato incomodou o seu coração para se render a Cristo, para provar do seu poder e do seu perdão. Se estes são os 3 princípios da verdadeira adoração, o que tudo isso representa para uma igreja saudável? Bem, 3 aplicações para terminarmos. Quais são as marcas de uma adoração, ou da adoração, de uma igreja saudável? Primeiro, uma igreja saudável prioriza a adoração a Deus. É a nossa prioridade adorar a Deus, tanto no âmbito individual, como no âmbito familiar, como no âmbito congregacional. É um tripé. E se você cortar qualquer uma dessas pernas, o banco tomba. Ah, pastor, eu adoro a Deus no meu quarto, na minha casa, eu não preciso estar no culto domingo. Mentira. Não, pastor, eu estou aqui todo domingo cumprindo o meu dever religiosamente. Eu estou abastecido para o resto da semana, eu não preciso louvar a Deus na minha casa e a sós com Deus. Mentira. Ah não, pastor, eu estou suprido, minha esposa adora, meus filhos adoram, você adora por mim, eu não preciso me preocupar com a minha alma. Mentira. Adoração é o que nós fazemos como indivíduos, como famílias e como igreja reunida aqui. Individualmente, disse A.W. Tozer, pastor norte-americano do século XX, quem não louva a Deus 7 dias na semana, não o louvará um único dia na semana. Se você não se exercita com frequência e regularidade, você não conseguirá se exercitar bem um único dia na semana. Por que seria diferente com o nosso exercício espiritual? Se nós não louvamos a Deus de segunda a sábado, isso aqui será um esforço religioso inútil para você e para a sua família. Devoção a Deus, leitura da palavra, meditação, oração, jejum, é o nosso prazer diário e não só a nossa responsabilidade diária. Você não estranharia alguém que reclamaria da seguinte forma: eu preciso ver a minha família todo dia? Eu preciso voltar para casa todo dia? Eu preciso dizer para minha esposa que eu amo todo dia e os meus filhos todo dia? Você não estranharia um sujeito desse? Eu estranharia. Então, por que achamos estranho estar com Deus todo dia e ouvir dele que Ele nos ama todo dia e ter o prazer de dizer a Ele que nós o amamos todo dia? Não é só meu dever, é o meu prazer estar na presença de Deus todo dia. Assim como for na minha devoção individual, assim será na minha família. Disse George Whitefield, grande pregador do avivamento inglês e norte-americano do século XVIII. Qual foi a sua visão de adoração familiar? Ele disse: cada lar uma pequena igreja, cada pai um sacerdote, cada família um rebanho. Cada lar uma pequena igreja, cada pai um sacerdote, cada família um rebanho. É na sua casa que a adoração a Deus fica de pé ou cai.
Se a sua família não louva a Deus 7 dias na semana, não saberá o que fazer aqui no domingo. Isso aqui será um exercício estranho e estéril para a sua casa. Não fará a menor diferença na segunda-feira. Talvez no próprio domingo ao voltar para casa, já não haja nenhuma influência do que foi feito aqui. Deus quer ser adorado na disciplina antiga do culto doméstico. O que é isso, pastor? É você e a sua família, todo dia, abrindo a Bíblia, orando, louvando a Deus. 5, 10, 15 minutos que seja, só. Faça isso e veja se Deus não transforma a sua casa, seu casamento, a vida dos seus filhos. Porque onde Deus for invocado, Deus se faz presente, Deus transforma vidas. Onde Ele não é invocado, Ele não se faz presente, Ele não pode abençoar. Assim como for na sua vida individual, assim como for na sua família, assim será aqui. E meus irmãos, deixe de ser bastante franco e corajoso neste momento. Domingo não é a prorrogação do seu final de semana. Domingo é o primeiro dia de uma nova semana. Domingo não é a interrupção religiosa do seu lazer de sexta-noite até segunda de manhã. Domingo é dia do Senhor. Não é dia do Maracanã, não é dia do Barra Shopping, não é dia da apresentação do balé dos seus filhos, nem da final de campeonato do futebol dos seus filhos, ou basquete, ou o que seja. Não é o dia para passar na praia ou no campo. Domingo é dia do Senhor. Todo domingo é dia do Senhor. O domingo todo é do Senhor. Muito antes de domingo se tornar a interrupção religiosa do seu final de semana, por séculos ele foi o dia do Senhor, em que o povo de Deus descansa do seu trabalho, descansa dos seus estudos, para se reunir como igreja, se alimentar da palavra e servir uns aos outros. Uma igreja que não honra o domingo é uma igreja espiritualmente fria, morta e fadada à extinção. Porque daqui a pouco os nossos filhos estão cansados demais, ocupados demais, estudando demais, trabalhando demais, não há mais tempo para se alimentar na fé. O que nós fazemos com o nosso domingo é um assunto de vida e morte para essa igreja. E brincar com o domingo é brincar com a nossa própria vida espiritual, nossa e da nossa casa. Diga comigo, domingo é dia do Senhor. Todo domingo é dia do Senhor. E o domingo todo é do Senhor. Porque nós já temos um compromisso com Deus, todo domingo. Isso me lembra a história de um obreiro cristão em Hong Kong, que recebeu um convite para estar com a rainha da Inglaterra. Estava visitando Hong Kong. Recebeu um convite para jantar com ela numa noite de semana. Só que conflitava com o compromisso daquele obreiro em tocar no culto de oração da sua igreja. Sabe o que ele respondeu à rainha? Agradecido enormemente pelo convite, eu já tenho o convite de um outro rei. Eu estou a serviço do rei. Me perdoe, rainha. O rei está aqui. O rei dos reis está aqui. E a forma como nós nos preparamos para o domingo e vivemos o domingo, espelha se nós de fato cremos nisso ou não. Uma igreja saudável prioriza o culto a Deus acima de todo e qualquer outro compromisso. Exceções são exceções. Casamento, formatura. Não deixe que as exceções se tornem a regra da sua vida. Amém? Uma igreja saudável também pratica adoração a Deus na verdade. Na verdade. Em outras palavras, tudo que nós fazemos aqui, o conteúdo deste culto, a ordem deste culto,
precisa ser definido pela palavra. Tudo. O que cantamos ou não, como dizimamos e ofertamos, como nós pregamos, como batizamos e celebramos a ceia. Tudo tem que seguir a ordem expressa da palavra. É o antigo princípio regulador do culto. Deus quer ser louvado da maneira que Ele disse. E de nenhuma outra forma. Isso quer dizer, pastor, que todo culto de toda a igreja deve ser igual? Não, eu não creio. Eu creio que existe uma diferença entre os elementos e as formas do culto. Os elementos são os mesmos. Todo culto deve ter a fiel pregação da palavra, a fiel celebração dos sacramentos, batismo e ceia, e a fiel expressão de louvor a Deus, nossas orações e cânticos. Agora, as formas que isso toma em cada igreja podem ser diferentes. A igreja pode ser mais litúrgica ou menos litúrgica, pode ter símbolos ou não, pode usar os credos ou não, pode recitar orações repetidas como o Pai Nosso ou não. Isso tudo é variável. Mas tudo tem que ser definido pela palavra de Deus. Tudo tem que ser exposto à luz da revelação clara da palavra de Deus. Inclusive símbolos, credos, festas como Páscoa, Natal. Porque nós queremos honrar aquele que é o centro de toda adoração, a verdade encarnada, Jesus Cristo, em cada símbolo, em cada confissão, em cada festa. Ah, pastor, essa igreja é muito séria, muito seca. Podia botar umas luzes coloridas, um gelo seco saindo assim do... O senhor podia subir assim do púlpito, né? Tem uns acrobatas descendo assim do telhado, que nem em outras igrejas do bairro. Se você quer acrobatas, vá para o circo. Se você quer um show, vá para uma casa de espetáculo. Ou para o teatro. Se você quer buscar a Deus, venha para a igreja. Este lugar pertence ao rei. Nós só falaremos e falaremos o que agrada ao rei e não aos homens. Este lugar pertence ao rei. Se não agradar ao rei, não acontecerá aqui dentro. Uma igreja saudável prioriza a adoração. Adora na verdade, mas também adora em espírito e em verdade, disse Jesus. O que quer dizer que a adoração a Deus não é uma fórmula, não é uma receita de bolo, não é um programa humano que nós seguimos religiosamente. A adoração verdadeira é fruto de um milagre. É algo que eu não posso forçar na vida de ninguém. É algo que só o Espírito Santo pode produzir no seu coração. O desejo de estar aqui, o prazer de estar aqui. E não, nós não servimos a Deus só quando sentimos vontade. Mesmo que eu não tenha vontade, eu estou aqui porque o Rei está aqui. Eu preciso dele, quer o meu coração sinta vontade ou não. Assim como eu devo comer, quer eu sinta vontade de comer ou não. Mas isso não basta para o Rei. Ele não quer que nós apenas estejamos aqui. Ele quer que estejamos aqui de corpo e alma, em verdade e em espírito. Então uma igreja saudável é uma igreja que tem fome e sede do Espírito, que ora para que o Espírito Santo seja derramado sobre nós todas as vezes que nos reunirmos, porque senão estas 2 horas de culto foram inúteis. Para que estar num lugar bem refrigerado, bem iluminado, sendo bem recebidos, onde Deus não está? Eu posso ir para o shopping, é um lugar bem iluminado, bem refrigerado, mas Deus não está lá. Por que eu quero estar num lugar onde Deus não está? Em pleno domingo. Por isso eu acordo 5:30 da manhã todo domingo pedindo: Senhor, esteja lá, ou eu não irei. Ou eu e minha casa não iremos. Só onde o Senhor estiver. E todas as vezes que o povo de Deus o invoca em espírito e em verdade, Ele se faz presente. Deus opera transformações aqui. Não com grandes espetáculos, não com grandes alardes, mas quando um pecador que entra por aquelas portas sai arrependido dos seus pecados e querendo crescer na graça e no conhecimento do Senhor, é porque o Espírito Santo esteve aqui. Com lágrimas ou sem lágrimas, com gritos ou sem gritos, com aplausos ou sem, pode ter um ou outro. Mas eu venho aqui clamando
todas as vezes que eu subo estes degraus, para que o Espírito Santo esteja aqui também, incomodando a sua vida, despertando os seus filhos, salvando a sua casa, convertendo a sua família e toda esta igreja. E qualquer um que o Espírito Santo trouxer por essas portas, e quantos Ele quiser alcançar ao nosso redor. Uma igreja saudável é uma igreja que depende da ação sobrenatural do Espírito Santo sempre, sempre, sempre. Ele está aqui. Ele está aqui. Então vamos pedir que Ele venha. Venha tocar os nossos corações. Venha encher a nossa casa, toda esta igreja, para que o adoremos de todo o nosso ser, em espírito e em verdade, para a glória de Jesus Cristo, o Senhor desta igreja. Vamos orar. Se você quiser se prostrar na presença do Rei, eu farei agora. Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos. Não temos te louvado em espírito e em verdade. Não temos te adorado de todo o nosso ser, de toda a nossa alma e entendimento. Não temos. Nem a sós no quarto ou no escritório, nem com os nossos filhos em casa, com os nossos pais, irmãos, nem mesmo quando estamos aqui temos te louvado, conforme a tua palavra exige de nós. Perdoe-nos o nosso desleixo, nossa falta de temor, nossa irreverência, nossa indisciplina, prioridades invertidas, compromissos conflitantes, corações infiéis. Perdoe-nos, Senhor. Perdoe-nos, perdoe-nos, nossa loucura, nossa insensatez, nossa tolice. Perdoe-me também, Senhor, pois nem eu tenho te louvado sempre, de todo o meu coração aqui, de toda a minha mente, de todo o meu ser. Perdoe-me, Senhor, perdoe-me, Senhor. Misericórdia de mim, Senhor. Quantas vezes eu já cheguei nesta casa, coração cheio de mim mesmo, minha raiva, minha impaciência, minha ansiedade, corpo presente e a mente tão distante do Senhor. Perdoe-me, Senhor. Perdoe-me, Senhor. Perdoe-me. Perdoe-nos, Senhor. Perdoe-nos, Senhor. Mostre-nos agora como devemos te adorar, em espírito e em verdade. A palavra nos diz que o Senhor, como um bom pai, disciplina o filho em amor. O que ouvimos nesta manhã foi muito duro, foi severo, mas foi para a nossa correção e para a nossa salvação. Eu creio nisso de coração, Senhor. Creio nisso. O
Senhor não quer nos humilhar nem nos castigar, o Senhor quer nos disciplinar em amor e nos corrigir, para que não vivamos mais segundo os ídolos do nosso coração, o prazer, o lazer, o bem-estar, qualidade de vida, faculdade dos sonhos, emprego dos sonhos. O Senhor quer arrancar estes ídolos do nosso coração, e o Senhor quer reinar soberano em nossos corações. Então vem, Senhor, vem tomar de volta o lugar que é teu, propriamente teu e somente teu. Reina, Senhor, em cada coração aqui, desalojando os ídolos do nosso coração, e tomando o trono das nossas vidas, a rédea da nossa vida em tuas mãos. Se tu entronizado nos céus, se tu entronizado aqui na terra, em minha vida e na minha família, na vida de cada família aqui. E exercita-nos, Senhor, numa vida disciplinada, cada domingo, manhã e noite, cada quarta-feira à noite, aproveitando ao máximo cada oportunidade de estarmos contigo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Cada oportunidade de te adorarmos em espírito e em verdade. E te daremos por isso toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Cristo Jesus. Todos que assim concordam de coração, não só de boca, mas de coração, digam amém.